presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao nobre vereador Toninho Franco que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Essa presidência que solicita que todos, em posição de respeito, ouçamos o hino de Limeira. Chão bendito de versos gloriosos, do origem uma linda limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, pomariz, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Tuas indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, pomariz, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Povo amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, pomariz, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Limeira. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência coloca em votação a ata da sessão solene do dia 1/1 de 2019. Está aberto para votação e a votação é nominal. Eu não me ative. Alguém que tem intenção de impugnar a ata do dia 1/1? Não havendo, ela foi à votação e a votação está encerrada. A presente ata do dia 1/1 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Vereador Wagner, o senhor pode ler?
Relação de falecidos. Adelaide Tonelo Alves dos Santos. Alzira Aparecida Guedes Manfre. Amador Aparecido Soares de Campo. Ana Francisco Pereira. Ana Júlia de Lima Lopes. Ana Rosa Lopes de Souza. Aparecida de Lourdes Marcon. Senira Barbosa Tetzner. Cleusa Rodrigues de Souza Carvalho. Daniele Cristina Pires. Deusdete Bispo dos Santos. Dorival Augusto Silma. Edith Pereira da Silva Rocha. Ezequiel Castro Pedro. Francisco Franco de Oliveira. Inês Peixoto da Costa. Ivone Cunha Benazzi. Jair Paulo de Souza. João Eugênio Justo. João Machado Alves. José Francisco Mendes. José Luiz da Fonseca. José Saciliano. Leandro Pereira Dutra. Leonor Furlan Espadonoto. Luiz Pareste Filho. Manuel Aparecido Delgado. Manuel José Monteiro. Maria Gomes de Medeiros. Marlene Barbosa Dalfré. Pedro Gomes de Souza. Reinaldo Germano Herbert. Rosa Jacom Sofiati. Rickman de Souza Viana. Sueli Aparecida Marabês Júlio. Sueli Aparecida Marabês Júlio. 2 vezes. Wanda dos Santos Pressan. Podeis assentar. Vamos para a matéria. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente. Primeiro, a matéria recebida pelo senhor prefeito. Senhor presidente, não há matéria do senhor prefeito. Passemos então para as matérias recebidas dos senhores vereadores. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação de ruas no Parque Industrial Souza Queiroz, no município de Limeira, e dá outras providências. Projeto de lei número 18/2019, autoria Wagner Barbosa. As comissões. Projeto de lei 19/2019, que obriga o detalhamento do cálculo do consumo de água na conta mensal de cada imóvel atendido pela empresa ou autarquia de abastecimento de água e saneamento no município de Limeira. Autoria Rafael Luiz Pavarino de Camargo. As comissões. Projeto de lei número 20/2019 declara de utilidade pública a Associação Nipo Brasileira, Nibrale, e dá outras providências. Autoria vereador Antônio Franco de Moraes. As comissões.
Projeto de Lei 21/2019, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos Atiradores do Tiro de Guerra 02020, AATIGEL, e da outras providências. Autoria, vereador Antônio Franco de Moraes. Às comissões. Projeto de Lei número 22/2019, que altera o parágrafo único e acrescenta o inciso 5º no artigo 2 da Lei 5.206, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação do programa Creche com Fila Única na rede de ensino público infantil e da outras providências. Autoria, doutor Rafael Luiz Pavarino de Camargo. Às comissões. Projeto de Lei 23/2019, que fica perpetuado o nome de Praça Padre Maurício Sebastião Ferreira, é uma das ruas, praças, sistemas de lazer ou locadouro público no município de Limeira. Autoria, vereadora doutora Mayra Costa. Às comissões. Projeto de Lei número 24/2019, torna obrigatório os estabelecimentos de ensino da rede pública e particular de primeiro e segundo grau no município de Limeira a abonação de faltas de alunos motivados por princípio de consciência religiosa. Passa a vigorar acrescido do artigo 4º, que contém a seguinte redação. Autoria, vereador Jorge de Freitas. Às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2019, fica concedido o título de cidadão limeirense ao Dr. Francisco Xavier Dorrego Barros Neto, pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. Autoria, Dr. Rafael Camargo. Às comissões. Emenda número 2 ao projeto de lei 184/2018, suprime o artigo 33 do parágrafo de lei 184 de 24 de agosto de 2018, que dispõe sobre a forma de pagamento de despesas realizadas por servidores pelo regime de adiantamento e da outras providências. Vereadora doutora Carolina Pontes. Às comissões. Emenda número 3 ao projeto de lei 277/2018, modifica a redação do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 277, que dispõe sobre os procedimentos para comprovação de vida das pessoas idosas pelas instituições bancárias no âmbito do município de Limeira e da outras providências. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Às comissões. Emenda número 4 ao projeto de lei 277/2018, modifica a redação do artigo 2º do projeto de lei 277, que dispõe sobre os procedimentos para comprovação de vida das pessoas idosas pelas instituições bancárias no âmbito do município de Limeira e da outras providências. Autoria, vereador Wagner Barbosa. Às comissões. Substitutivo número 5 ao projeto de lei número 1/2019, institui a distinção honorífica autoridade eclesiástica no âmbito da Câmara Municipal de Limeira. Autoria, Helder Lúcio de Oliveira. Às comissões. Substitutivo número 6 ao projeto de lei 123/2018. Perpetua e denomina o nome do senhor Rubens Silman, a Limeira, na LIN 473, conforme o memorial de estradas contido no Plano Rodoviário Municipal. Autoria, vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Às comissões, e essa emenda prejudica, esse substitutivo prejudica o item 2 da pauta. Devido à entrega de diploma de gratidão da cidade de Limeira, o expediente fica reduzido a 3 horas a partir do início do expediente, da sessão. Nesse momento, eu peço suspensão dos trabalhos por 10 minutos, que o vereador Cleiton Silva quer fazer uma reunião com todos os vereadores. Então, os trabalhos estão suspensos por 10 minutos. A sessão está reaberta. Essa casa recebeu um pedido de uma comissão processante contra o vereador Cleiton Silva, mas antes da leitura do pedido, nós vamos ler um ofício enviado pelo vereador Cleiton Silva ao presidente da Câmara, para leitura ao primeiro secretário. Ao presidente da Câmara Municipal de Limeira, excelentíssimo senhor
vereador Sidney Pascotto. Presidente, ofício 6/2019. Assunto: pedido de não recebimento de denúncia. Eu, Cleiton Aparecido da Silva, vereador deste Legislativo Municipal, venho, muito respeitosamente, através do presente ofício, requerer o não recebimento de denúncia protocolada pelo senhor André Rodrigues Heleno, agente público recém-nomeado para exercer o cargo comissionado de chefe de setor de cemitérios, portaria número 224, de 1 de fevereiro de 2019, publicada no Jornal Oficial do Município em 8/2 de 2019, que pede abertura de comissão processante com o intuito de apurar suposta quebra de decoro parlamentar no exercício de meu mandato. Tal pedido se faz devido ao fato do denunciante ser agente público comissionado da Prefeitura Municipal de Limeira, exercendo o cargo de confiança, o que denota clara proximidade com o Poder Executivo, configurando assim uma afronta direta ao Estado democrático de direito, a harmonia entre os poderes e a independência do Poder Legislativo Municipal, artigo 2º da Constituição Federal de 88. É clara a intenção do denunciante de intimidar este parlamentar no exercício de minhas funções quanto fiscalizador do Poder Executivo, já que o objeto de sua denúncia é infundado, calunioso e averso à verdade. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, peço deferimento por ser essa medida que visa impedir irreparável dano ao Legislativo Municipal e à democracia. Limeira, 18 de fevereiro de 2019, Cleiton Silva, vereador PSC. Parecer, processo administrativo 561/2019, referente ao ofício número 6/2019, de autoria do vereador Cleiton Aparecido da Silva. Interessado, presidente da Câmara Municipal, vereador Sidney Pascotto. 1. Relatório. Encaminha-nos o presidente da edilidade, vereador Sidney Pascotto, o processo administrativo supramencionado, aberto, que foi em face do ofício número 6/2019, subscrito pelo ilustre edil Cleiton Aparecido da Silva, pedindo-nos o ilustre presidente manifestação acerca do pleito daquele edil, constante nos ofícios mencionados, no sentido de que a denúncia protocolada nessa Casa de Leis pelo cidadão André Rodrigues Heleno, que pede abertura de comissão processante contra o vereador Cleiton Aparecido da Silva, não seja recebida por se tratar o denunciante de funcionário público municipal comissionado, declara proximidade com o Poder Executivo, entendendo o pleclário edil que isso configura uma afronta direta ao Estado democrático de direito. É a síntese do necessário. Segundo, parecer. De fato, há na Casa denúncia subscrita pelo senhor André Rodrigues Heleno, que pede instalação de comissão processante contra o vereador Cleiton Aparecido da Silva, que tramita nessa edilidade por meio de processo administrativo número 559/2019, carecendo ainda da apreciação pelo plenário. Verificando aqueles autos, tem-se por certo que o denunciante André Rodrigues Heleno é servidor público municipal, conforme descrito em sua qualificação, sem, contudo, haver a especificação se se trata de funcionário efetivo ou comissionado. Todavia, a profissão, função ou emprego na iniciativa pública ou privada não altera em nada a condição que a legislação estabelece para ser autor de denúncia no âmbito do Poder Legislativo, incluindo, dentre as possíveis, aquela que pede a abertura de comissão processante, como é o caso em comento. A Constituição da República de 1998 recepcionou o Decreto-Lei 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos, vice-prefeito e vereadores, bem como trata
do processo político-administrativo a ser observado pelas câmaras municipais para a instauração de comissão processante, sua tramitação e julgamento. Nesse sentido, esse decreto-lei, em seus artigos 5º, inciso 1º e 7º, parágrafo 1º, assim estabelece. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando o processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. Grifo que fizemos é essencialmente para destacar a única condição exigida para o denunciante. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor. A lei, assim, não distingue a situação do denunciante, não importando sua profissão, sua função, seu cargo no momento, ou mesmo até se desempregado está. A única condição que seja eleitor, trazendo para o bojo do entendimento da lei que, em sendo eleitor, é um cidadão ou uma cidadã com capacidade para representar denunciados integrantes do Poder Legislativo, além de prefeito, vice-prefeito, em sede de instauração de comissão processante junto à Câmara Municipal. Certo é que, e esse tem sido o entendimento pacífico de nossas cortes, não basta ao denunciante figurar como eleitor, mas sim provar com documento próprio que está no pleno gozo de seus direitos, ou seja, quite com a Justiça Eleitoral. Terceiro, conclusão. Pelo exposto, o pleito do preclaro vereador Cleiton Aparecido da Silva, pelas razões constantes no seu ofício 6/2019, não encontra guarida no arcabouço jurídico que rege o tema em tela, em vez que o servidor público municipal e no exercício do cargo comissionado não é condição impeditiva de se subscrever denúncia à Câmara Municipal contra qualquer um dos seus membros, notadamente em face de requerimento de instauração de comissão processante para a qual deve-se ter e provar o subscritor ou subscritora sua condição de eleitor ou eleitora, quite com a Justiça Eleitoral, pois onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. É o nosso parecer sob júdice, de 18 de fevereiro de 2019, doutora Andréa Cristiane Barbosa Bruno, procuradora jurídica da Câmara Municipal, de acordo com o doutor Valmir Aparecido Caetano, secretário de Negócios Jurídicos da Câmara Municipal. Diante do exposto, e como houve também do vereador Cleiton um pedido urgente, ofício 10/2019, pedindo uma análise da Procuradoria Jurídica, e havendo essa análise, a conclusão é que o denunciante está nos plenos gozo do seu direito, o pedido de indeferimento ele é negado, e partimos agora para a leitura do senhor André Rodrigues Heleno, para a abertura de uma comissão processante. Questão de ordem, senhor presidente.
Eu vou deliberar uma questão de ordem para o assunto e logo em seguida nós vamos ler. É sobre a leitura, presidente. Senhor presidente, nobres pares, pelo presente, eu queria que fosse feita a leitura na íntegra, até para que nós todos podemos e quem está presente saber qual que é o teor da denúncia, que fosse lido na íntegra. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos ler a denúncia menos os anexos que estão no site da Câmara à disposição de todos os vereadores desde hoje, da parte da manhã. Então, está deliberado para leitura do pedido de abertura de CP e os anexos, não somente a leitura do pedido de abertura de CP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Sidney Pascotto. André Rodrigues Heleno, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, portador da RG 48143-809, dígito 9, SSP-SP, do CPF número 416-733-048-26 e do título eleitoral número 383-524-550-159, residente domiciliado à Rua Henrique de Carli, 297, Jardim Residencial Adélia Cavica Grota, CEP 13482-170, neste município de Limeira, no pleno gozo de seus direitos políticos, conforme comprova a certidão da Justiça Eleitoral, em anexo, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 5º, inciso 1º, e 7º, inciso 3º e parágrafo 1º, do Decreto-Lei 201, de 1967, e dos artigos 338, 339, inciso 4º, 365, inciso 11º, 366, inciso 1º, e demais disposições pertinentes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, apresentar denúncia contra o vereador Cleito Aparecido da Silva, por falta de decoro na sua conduta pública, conforme a exposição dos fatos e indicação das provas adiante descritas. Primeiro, dos fatos. A Câmara Municipal de Limeira, conforme exposto pelo seu sítio eletrônico, recebeu do Executivo, dia 26/11/2018, projeto de lei complementar número 26/2018, que altera dispositivos da Lei Complementar 487, de 25 de setembro de 2009, que reorganiza o regime próprio de previdência social do município e dá outras providências. O projeto de lei complementar em referência tramitou regularmente na Câmara Municipal com parecer da consultoria jurídica da Câmara Municipal, opinando pela sua legalidade e constitucionalidade. Parecer este exarado em 3/12/2018 pelo consultor jurídico José Carlos Evangelista de Araújo. Na sessão legislativa de 3 de dezembro de 2018, seguindo os trâmites regimentais, foi proposto e aprovado requerimento de urgência especial para que aquele projeto de lei complementar fosse apreciado pelo plenário. Foi designada a relatoria especial, item 4º, foi designada a relatoria especial a vereadora Carolina de Moraes Pontes, que exarou o parecer favorável àquela propositura do Executivo. Quinto, o projeto de lei complementar em referência foi, então, discutido e votado pelos vereadores presentes na sessão daquele dia 3 de dezembro de 2018, tendo sido feito o autógrafo e assinado pela então mesa diretora da Câmara Municipal no dia 4 de dezembro de 2018. Nesse sentido, foi então sancionada pelo prefeito e publicada como a Lei Complementar número 819, de 5 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de Limeira, edição 6 de dezembro de 2018, página 3. 7. Todos os documentos mencionados nos itens acima estão incluídos no processo administrativo da Câmara Municipal de Limeira, de número 5744/2018, cuja cópia segue em anexo, exceção feita ao citado parecer do relator especial, vereadora Carolina de Moraes Pontes, que também segue em anexo. Oitavo, importante frisar, o plenário da Câmara Municipal de Limeira aprovou soberanamente o aludido projeto de lei complementar em sua
42ª sessão ordinária, em 3 de dezembro de 2018, com 16 votos favoráveis contra 3 votos contrários. 9. E as decisões do plenário da Casa de Leis são soberanas e devem ser respeitadas. O voto vencido é desdobramento da democracia. Agora, sair vencido e desrespeitar as decisões dos demais pares é manifesta falta de decoro parlamentar. Dentre os vereadores que votaram contrariamente ao projeto, figura o vereador Cleiton Aparecido da Silva, que, inconformado com o resultado vencido, que fora nos argumentos e na votação havido em plenário, apresentou denúncia ao Ministério Público Local, o que fez em 7 de dezembro de 2018, pelo ofício número 95/2018, descrevendo, em apertada síntese, que o projeto de lei complementar referido não se faz acompanhar de estimativa de impacto orçamentário financeiro, que, no seu entender, era obrigatório, em atenção ao que dispõe o artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, o que, no seu entender, tornou a norma aprovada inconstitucional, requerendo do douto representante do Ministério Público a apuração de supostos atos de improbidade administrativa perpetrados pelos agentes públicos envolvidos na tramitação daquela propositura. 11. Tal denúncia tornou-se conhecida em 14 de janeiro de 2019 por reportagem da jornalista Nani Camargo, publicada na Gazeta de Limeira, conforme anexo. Segundo, do desrespeito aos pares e à classe de leis. E à Casa de Leis. A denúncia do vereador Cleiton Aparecido da Silva ao Ministério Público, muito além de demonstrar seu inconformismo com o resultado da votação do projeto de lei complementar referenciado, expõe de maneira torpe seus pares, porquanto denota aos mesmos atos improbo e ao que deveras incabível ao caso, e desconsidera toda a regular tramitação da propositura havida no âmbito da Câmara Municipal, em desrespeito às normas estabelecidas e, por conseguinte, à própria Câmara Municipal. Terceiro, do uso político do Ministério Público. 13º, ao apresentar tal denúncia ao Ministério Público, tendo desconsiderado toda a regularidade processual e legislativa havida, que o vereador Cleiton Aparecido da Silva, no afã de canalizar seu inconformismo com o resultado da votação, obter, de certa forma, alguma vantagem política, mas à custa de tão séria instituição, sem sopesar o desgaste político de seus pares, bem como da própria Câmara Municipal. Poderia, de certo, o preclaro vereador, após a sanção e a publicação da lei complementar aqui tratada, até mesmo questioná-la no âmbito do Poder Judiciário, através de ação judicial própria, ou ainda em face da mesma lei, representar a Promotoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo para as providências legais, caso cabíveis. 15. O que não poderia é o que fez utilizar-se do Ministério Público para obter dividendos políticos, à custa de seus pares, notadamente daqueles que votaram favoravelmente ao projeto de lei complementar referenciado da própria Casa de Leis. Quarto, da falta de decoro parlamentar. O comportamento perpetrado pelo edil Cleiton Aparecido da Silva fere a ética parlamentar e, para além disso, configura a falta de decoro parlamentar passível da análise e julgamento de seus pares através da instalação de comissão processante. Quinto, dos pedidos. 17º, pelo exposto requeiro. 17.1. O recebimento dessa denúncia e sua leitura e apreciação pelo plenário para abertura de comissão processante na primeira sessão ordinária seguinte ao protocolo desta. 17.2.
acolhida pelo plenário, seja instaurada a comissão processante para apurar a conduta do vereador Cleiton Aparecido da Silva em face dos fatos aqui narrados. 17.3. Após a instauração de comissão processante, seja o vereador Cleiton Aparecido da Silva imediatamente afastado durante sua instrução. 17.4. Seja garantido ao vereador Cleiton Aparecido da Silva a mais ampla defesa e 17.5. Que, ao final das apurações, seja cassado o mandato do vereador Cleiton Aparecido da Silva pela falta de decoro em sua conduta. Limeira, 15 de fevereiro de 2019, André Rodrigues Heleno. Segue anexa algumas certidões. Certidão da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o André Rodrigues Helenos está quite com a Justiça Eleitoral. Segue anexa a cópia do título de eleitor. Anexa também a cópia de documentação pessoal, a habilitação. Segue anexa também uma documentação de comprovante de residência, senhor presidente. Segue também anexa uma cópia da denúncia feita pelo vereador ao Ministério Público. Segue uma cópia do projeto de lei complementar 26/2018. Segue a cópia de documentação do Instituto de Previdência Municipal, uma ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração. Segue a cópia da Lei Complementar 487 de 2009. Segue a cópia da Lei Complementar 532 de 2010. Segue a cópia da Lei Complementar 552 de 2010. Cópia da Lei Complementar 599 de 2011. Cópia da Lei Complementar 600 de 2011. Cópia da Lei Complementar 645 de 2012. Cópia da Lei Complementar 697 de 2014. Cópia da Lei Complementar 760 de 2016. São essas as respectivas matérias anexas ao pedido protocolado nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador, eu já vou dar questão de ordem, ele só vai ler o parecer agora. Só rapidinho antes do parecer, por favor. Que agora, vendo a documentação, eu quero pedir para verificar novamente, que eu acho que a documentação não está correta. Posso fazer esse pedido? Plenário, senhor presidente, questão de ordem? Primeiro nós vamos ler o parecer, depois o senhor vai fazer a explanação dos Porque documentos. daí primeiro verifica a documentação, depois o parecer. Eu acho mais interessante, porque ele relata aqui o do RG e do CPF, e ele não apresentou o RG e o CPF, ele apresentou a carteira de motorista, o qual ele não relata aqui na documentação. Então nós temos que... Só quero saber se juridicamente ele não apresentou a cédula de identidade e nem do CPF. Ele apresentou e não apresentou a numeração da cédula de carteira de habilitação. Então, só quero o parecer do jurídico se ele pode fazer isso. Se puder, continue. Obrigado, presidente. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Segundo o parecer do jurídico dessa casa e o entendimento do
presidente, a CNH, como é um documento oficial, senhor vereador, ele já consta o RG e o CPF, ele é válido como, mesmo ele constando que precisava ter a RG e o CPF, a carteira de motorista, ela já traz os dois números e é um documento oficial. Então, ele é aceito como documento, sim. Não tinha que ter citado o número, presidente? Só esse é o meu entendimento. Consta do documento anexado ao pedido de CP, consta a xerox da carteira de motorista e lá consta o RG e o CPF. Por agora, do parecer. Parecer. Processo administrativo 559/2019, denúncia contra o vereador Cleito Aparecido da Silva, com pedido de instalação de comissão processante. Interessado, André Rodrigues Heleno. Relatório. Encaminha-nos o presidente da edilidade, vereador Sidney Pascotto, o processo administrativo supramencionado, aberto que foi em face da denúncia formulada pelo cidadão André Rodrigues Heleno, pedindo abertura de comissão processante contra o vereador Cleito Aparecido da Silva, por falta de decoro na sua conduta pública em face de o aludido edil não ter respeitado a decisão do plenário da Câmara Municipal de Limeira, que aprovou o projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar 487, de 25 de setembro de 2009, que reorganiza o regime próprio de previdência social do município e dá outras providências, denunciando aquele edil tal situação ao Ministério Público, para que este apurasse todos os procedimentos dos agentes públicos envolvidos naquela propositura, inclusive por improbidade administrativa e, por isso, o denunciante André Rodrigues Heleno entendeu que, ao desrespeitar a decisão do plenário e denunciá-la ao MP, teria o preclaro vereador faltado com decoro em sua conduta pública, razão de sua denúncia, pleiteando a instalação de comissão processante. É a síntese do necessário. 2. Parecer. No contexto das atribuições concernentes à Secretaria de Negócios Jurídicos, notadamente de seus consultores, procuradores e do próprio secretário, não nos coube, em hipótese alguma, apresentar qualquer manifestação e ou parecer que compreenda mesmo que minimamente análise da questão de mérito em qualquer pedido de instalação de comissão processante. Essa é uma competência exclusiva do plenário da Câmara Municipal na excelsa manifestação dos vereadores, discutindo e votando denúncias que objetivem instalação de comissão processante. Feita essa ressalva, necessário se faz registrar que nos cabe unicamente verificar se o denunciante cumpriu com as exigências estabelecidas nos preceitos legais pertinentes, especialmente aquelas que nos apresenta o Decreto de Lei 201 de 1967, que é devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, trata do quadro atinente à comissão processante, notadamente quanto à sua instauração, procedimento e julgamento, que seja quando se refere à apresentação a prefeito, vice-prefeito, bem como a vereadores, quando denunciados, combinando com a legislação local e estadual, que também digam respeito ao mesmo tema. Nesse sentido, observamos as exigências contidas no artigo 5º, inciso 1º e 2º e artigo 7º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 201/67, que transcrevemos. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infração definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se o outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.
Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Casa sobre o seu recebimento, decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, parágrafo 1º, processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. Assim, aqui notamos que o cidadão denunciante André Rodrigues Heleno cumpriu com as exigências transcritas nas disposições legais, especialmente as acima citadas. Todavia, ressalvamos que, em que pese o Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, inciso 2º, estabelecer maioria simples para a admissibilidade de comissão processante, combinado com a disposição do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, que estabelece que tal admissibilidade se dê por maioria absoluta dos seus membros na Câmara Municipal. Entendemos que ambas as descrições devem ser desprezadas e explicamos. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 26279-0/2, pelo seu órgão pleno, entendeu que a maioria qualificada de 2/3 para o julgamento de pares do Poder Legislativo Municipal, descrita na legislação em comento, deve ser também o quórum para o juízo de admissibilidade, ou seja, se 2/3 são necessários para o julgamento de pares, para se admitir a instauração de comissão processante, é o mesmo quórum deve ser observado. No caso da nossa Câmara Municipal, com 21 vereadores, serão necessários 14 votos para uma e outra situação. O Tribunal de Justiça, pelo seu órgão pleno, homenageou o princípio da simetria, especialmente porque naqueles autos relativo ao município de Cubatão, não houve outra determinação na lei orgânica do município. Entendemos que essa simetria deva também ser adotada pela Câmara Municipal de Limeira, pois nossa lei orgânica não prevê a admissibilidade de comissão processante por maioria simples ou maioria absoluta, o que só está previsto no regimento interno. Ensina-nos o professor Tito Costa, em sua obra Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, 6ª edição de 2015, editora Letras Jurídicas de São Paulo, que não pode pairar mais dúvida após o advento da Constituição do Brasil de 1988, que a matéria relativa ao processo de cassação e extinção de mandatos municipais deve ser regulada pelo próprio município, em sua lei orgânica ou lei especial. Tem sido comum os municípios adotarem o procedimento disposto no artigo 5º do Decreto-Lei 201 como normas gerais. Pode ele ser adotado pela lei orgânica local ou por lei específica, ou pode ser adotado esse mesmo procedimento do Decreto-Lei 2001/67, desde que expressamente o faça uma lei municipal. Nem mesmo o regimento interno da Câmara Municipal poderá cuidar da matéria. E também por essa razão que entendemos necessário aplicar-se a simetria acima referida ao órgão constitucional especial do Tribunal de Justiça. Tem reiteradas vezes determinado que assim se faça. Terceiro, conclusão. Pelo exposto e considerando a ressalva supramencionada, qual seja 14 votos para a admissibilidade da instauração de comissão processante, em comento, não há nos autos qualquer óbice a impedir que o pedido de instauração de comissão processante, requerido pelo cidadão André Rodrigues Heleno, seja devidamente lido, analisado, discutido e votado pelo plenário.
É o nosso parecer sob júdice, Limeira, 18 de fevereiro de 2019, doutora Andréa Cristiane Barbosa Bruno, procuradora jurídica da Câmara Municipal, de acordo com o doutor Valmir Aparecido Caetano, secretário de Negócios Jurídicos da Câmara Municipal de Limeira. Recebido a denúncia da comissão processante, lido o relatório, nós partimos agora para as discussões. Existe alguém querendo discutir a abertura da comissão processante? Com a palavra, o vereador Cleiton Silva. Dez minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, público presente, todos da casa, em especial o senhor André Rodrigues Heleno, que acredito que está em plenário. Está em plenário, senhor André Rodrigues Heleno? Não? Porque da última vez que foi apresentada uma CP, o autor estava aqui contra mim. Agora, muito me espanta ele não estar aqui nessa casa, né? Apesar que, senhores vereadores, não foi nem ele que protocolou o pedido de CP, porque eu verifiquei nessa casa, não há nenhum registro de entrada do senhor André Rodrigues Heleno nessa casa na sexta-feira. Nem de manhã, nem à tarde, muito menos, faltando 3 minutos para o encerramento do expediente. Então, senhor presidente, muito me estranha, senhores nobres pares, muito me estranha o fato de um comissionado da prefeitura pedir abertura de CP contra esse parlamentar. Inclusive, em nome de vossas excelências. Em nome de vocês ele está pedindo isso. Não sei se ele tem procuração de vocês, mas é em nome de vocês, que eles dizem que eu quebrei o decoro contra vocês. Aqui no seu pedido. Se ele pura e simplesmente tivesse feito o pedido, eu teria aceito. Se vossas excelências tivessem feito o pedido, agora, pedir em nome de vocês, qual o interesse desse munícipe que é comissionado do prefeito, cargo de confiança, chefia do prefeito, tem na cassação desse parlamentar? Qual o interesse? Qual o interesse? Não sei. Mas, enfim, vamos falar do objeto. Vamos falar do objeto. Ele protocolou aqui na casa, inclusive disse que eu quebrei o decoro, houve quebra de decoro. Eu vou ler aqui no nosso regimento o que é quebra de decoro. Artigo 347. O vereador que descumprir os deveres inerentes do seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá definir outras infrações e penalidades além das seguintes: censura, perca temporária do exercício do mandato, não se exceda a 30 dias, perda do mandato. Considera atentatório ao decoro parlamentar usar discurso ou proposições, expressões que configuram crime contra a honra, que contenham incitamentos a práticas de crime. Parágrafo 2º. É incompatível com o decoro parlamentar abuso das prerrogativas inerentes do mandato, a percepção de vantagens indevidas, prática de irregularidades no desempenho do mandato e de encargos dele decorrente. Aí eu peço aos nobres vereadores, aonde houve quebra de decoro, no exercício do meu mandato, quando eu levei a denúncia ao Ministério Público, qual, no dia da propositura, eu disse que eu levaria? Se o promotor achar pertinente arquivar, muito bem, porque eu não tenho entendimento jurídico. Se ele der andamento, fala as minhas que o executivo arque com as consequências.
aonde houve quebra de decoro deste nobre parlamentar? Em momento algum. Então é infundada, caluniosa e não condiz com a verdade a denúncia do senhor André Rodrigues Heleno, que eu gostaria muito que tivesse aqui. Eu gostaria muito que tivesse aqui. Como eu sempre vejo vários comissionados aqui, não vou citar nomes, mas sempre estão aqui e sabem do que acontece. Agora, esse cidadão nunca veio aqui. E aí ele diz que eu estou usando uso político do Ministério Público. Senhores vereadores, não sou só eu que vou ao Ministério Público, vários vereadores vão ao Ministério Público. Em momento algum, na minha denúncia, eu questionei a votação. Questionei, sim, a falta de documentos e o trâmite dela. Porque os agentes políticos teriam que ter colocado, os secretários teriam que ter colocado, no meu entendimento, que pode não ser o entendimento de vocês, e respeito, essa é uma casa de, posso dizer, de múltiplos pensamentos, e assim que vai ser. Para isso que serve a democracia, para que haja vários pensamentos. E aí ele vem falar que eu estou usando do Ministério Público para me promover politicamente. Então me perdoa, vereadora Constância, quando a senhora vai no Ministério Público, a senhora está usando para se promover. Da mesma forma os outros vereadores. Então é incabível isso. É incabível. E aí quero encerrar minha fala, não sei quanto tempo eu tenho, dizer que o pedido dele não tem embasamento nenhum jurídico, porque não há quebra de decoro. Eu quero perguntar aos nobres parlamentares, qual o meu crime? Quebra de decoro é crime. Qual o meu crime? Aonde, dentro do nosso regimento interno, houve quebra de decoro? Sendo que, quando o Ministério Público pediu algo, pediu a essa casa explicações, porque é peça de informação ainda. E eu não acusei nenhum de vossas excelências no meu pedido, até porque eu até pergunto se há alguma irregularidade. Eu não acusei ninguém. Algo que eu não vou fazer jamais. Acusar vocês. E aí, analisando alguns assuntos, está aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Não vou conseguir achar aqui agora. Mas eu não consigo entender que os senhores vereadores possam acolher essa denúncia. Uma denúncia, como eu já disse, infundada. Porque, primeiro, a minha pergunta é: aonde esse cidadão está sendo prejudicado? Aliás, vou reformular. Aonde esse comissionado da prefeitura está sendo prejudicado? Ele não fala nada dele, ele fala de vossas excelências. De vossas excelências. Então, se alguma de vossas excelências tiverem uma representação para fazer contra esse vereador, eu aceito. Agora, um cidadão comissionado do prefeito, cargo de confiança, chefia, vir abrir uma representação contra esse vereador, uma coisa é certa, ele não vai me intimidar. Não vai me intimidar. Então, senhores vereadores, fica aqui o meu pedido. Que essa casa haja sim com coerência. Haja sim como tem que ser feito. Nós estamos aqui para isso.
E eu sempre vou continuar fiscalizando. Esse é o meu papel, é para isso que eu fui eleito. Para que fiscalize o executivo. E esse é o anseio da população, e isso eu vou fazer. Sempre. Sempre. E nunca. Isso vocês podem esperar deste vereador. Vocês sabem muito bem disso. Vou me levantar contra algum parlamentar. Jamais faria isso. Principalmente contra a decisão do plenário, que ele muito salienta. Eu queria que ele mostrasse para mim, na minha denúncia, aonde eu questionei a votação. O plenário é soberano, tenho consciência disso. Aonde eu questionei a votação? Em momento algum falei disso. Mas fica a cargo de cada um. Lembrando que o prefeito tem 600 comissionados. Estou encerrando, senhor presidente. 600 comissionados. Hoje foi o senhor André. Amanhã pode ser qualquer um contra qualquer vereador. Se nós aceitarmos essa abertura dessa CP contra a minha pessoa, que, reafirmo, infundada, que está me caluniando e ainda falta com a verdade. Até porque, senhor presidente, prometo que é mais 30 segundos, ele já dá até o veredito aqui no pedido dele, que abra, que me afaste e que me casse. Não pede para que haja uma investigação. Ele já dá o rito todo e completo e que me casse, que não quer que nem que me investigue, sendo que o meu pedido na promotoria é que investigasse. Eu não aponto para ninguém e acuso ninguém como esse cidadão fez comigo. Caluniosamente ele me aponta. E já me condena no próprio pedido dele. Então peço aos nobres parlamentares que, se assim entenderem, faça-se justiça nessa casa. Faça-se justiça. Porque não podemos deixar que essa casa, o Poder Legislativo, perca esse nome de Poder Legislativo, independente de outro poder. Um comissionado recém-contratado, senhor presidente, abrir uma denúncia, isso é grave a essa casa. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu quero, senhor presidente. Marcelo Rossi. Vereador Marcelo Rossi. Boa noite a todos, boa noite, nobres pares, presidente, público que nos acompanha. Como eu comentava ali atrás, doutora Carolina Pontes, pena nessa hora não me valer das atribuições de um advogado, de um jurista, para poder utilizar-me verbalmente de termos com expressividade, que demonstrem a profundeza e a claridade dos problemas aqui mencionados. Então, eu vou tentar argumentar algumas coisas da minha particularidade, da minha compreensão, do meu entendimento de como tudo aconteceu, vereador Cleiton. Até parece que a gente combinou. Eu pedi para a minha assessoria antes, não estou aqui para fazer defesa ao senhor, eu estou aqui com muita serenidade, com muita tranquilidade, com muito amadurecimento, como eu nunca tive, né, principalmente nesses 2 anos políticos, para poder expressar o meu pensamento. E um dos questionamentos que eu sempre faço aos meus assessores, o que é quebra de decoro parlamentar? Eu morro de medo disso daí, vereador Cleiton. E eu pedi para o meu assessor levantar aqui para mim, em poucas linhas, algumas coisas, o senhor já bem citou, mas fazia parte do meu discurso aqui, eu gostaria de reforçar. Parágrafo 1º. Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar em discurso ou proposição expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamentos a práticas de crimes. Parágrafo 2. É incompatível com o decoro parlamentar abuso das prerrogativas inerentes ao mandato, a percepção de vantagens indevidas
e a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. Me desculpe aqui aos nobres vereadores, advogados, doutora Carolina Pontes, doutor Anderson, eu gostaria de um esclarecimento com relação a onde se enquadra, que crime que o senhor está cometendo aqui para quebra de decoro. Antes de mais nada, eu não vou entrar nos méritos jurídicos, porque eu não tenho embasamento para isso, mas eu preciso expor esse meu pensamento. Uma outra coisa, vereador, ninguém citou a corregedoria da casa. Nós temos alguns trâmites nessa casa que rogam dessa condição de poder apurar esses fatos, e não simplesmente chegar aqui e instalar uma CP. Eu confesso para o senhor que eu estou triste aqui, eu não gostaria de estar no seu lugar, eu estou triste, porque amanhã pode ser eu também que vou estar aí, e consequentemente muitos outros. Eu estou triste, eu acho que é uma pena a gente ter que prover desse tempo para poder debater um assunto assim tão particular, tão pessoal. O senhor foi eleito pelo povo. Eu acho que compete a nós, com muito conhecimento, com muita paciência, apurar esses fatos, antes de criar uma comissão parlamentar, uma CP. Outra coisa que me causa estranheza é justamente essa denúncia a partir de um funcionário comissionado da prefeitura. Poxa vida, não podemos fazer alegações aqui, nem acusações, nada, mas causa-me estranheza isso. Acho que precisávamos talvez amadurecer um pouquinho mais essa ideia, né? Vir de um comissionado dentro da prefeitura contra um legislativo. Eu confesso ao senhor que eu fico um pouco apreensivo com isso também. Eu vejo com um certo viés político essa condição aí dessa CP. Não por parte desses colegas seus aqui, não. Eu acredito aqui que todos aqui vão ser imparciais, vão poder... Aliás, nós estamos falando como se o senhor já fosse julgado. Parece que a sentença já foi decretada. É isso que me causa mais estranheza. Pessoas aqui das quais eu tenho a maior admiração, a gente já está falando como se o senhor realmente... Vamos abrir uma CP aqui, goste do senhor ou não, pelo seu temperamento intempestivo, mas a impressão que cria é que quem faz esse posicionamento acaba sofrendo um certo tipo de retaliação, acaba sofrendo um certo tipo de coação. Não estou dizendo que é o caso aqui do senhor, é evidente, mas cria-se essa impressão. Isso é democracia. Do mesmo jeito que eu respeito a posição de todos que aqui colocaram, né, seus pensamentos, eu gostaria também que respeitassem o meu, sempre com esse devido respeito, dentro da particularidade e da consciência que concebe aqui a cada pessoa. Meu pai sempre diz uma coisa para mim: justiça. Se tem uma coisa que a gente pode acreditar, é na justiça. Eu acho que nós temos aqui dois representantes da justiça aqui, a qual tenho muito apreço. Passei a ter um apreço muito grande recentemente pela doutora Carolina Pontes, pelos posicionamentos, pelas opiniões, e acredito na justiça. Eu acho que embasado no que é quebra de decoro, baseado nas argumentações que foram aqui apresentadas, eu, Marcelo Rossi, não me sinto ofendido pelo que o senhor disse. Vejo que temos tantas outras prerrogativas de importância aqui para estar debatendo. Mas ele fez um afronto. O senhor não citou vereadores, isso foi um relapso, o senhor foi infeliz. Lamentavelmente, mais uma vez, nós temos que medir muito as nossas palavras. O senhor foi infeliz. Eu acredito que o senhor não colocou isso de forma de querer fazer acusação ou de querer prejudicar um vereador. Eu conheço o senhor nos bastidores. O senhor pode ter o defeito que for, mas essa característica aqui, não estou aqui para ser advogado de ninguém não, viu, vereador Cleiton? Mas eu tenho comigo essa tranquilidade para poder falar isso para o senhor. Não me sinto ofendido. Quem se sentiu ofendido, também respeito. Eu acho que é uma prerrogativa aqui que todos podem vir se manifestar, mas causa-me muita estranheza. Eu sempre digo que nós estamos aprendendo esse processo, nós estamos tentando melhorar. Admiro pelo posicionamento do senhor, nós somos vereadores. A ferramenta pela qual nós estamos aqui é justamente para poder representar a população. Se o senhor não puder aqui chegar simplesmente expressar os seus pensamentos, as suas ideias, então acabou. Então vamos montar, nós estamos ditatorial o nosso sistema, o nosso regimento político.
Então, eu particularmente, vereador Cleiton, eu, Marcelo Rossi, não me sinto nem um pouco afetado, não me sinto nem um pouco ofendido. Votei, sim, a favor. Porém, antes, eu justifiquei que eu votei contra ao projeto de regime emergencial. Justamente por causa disso, não dá tempo de questionar. E depois, por que eu votei a favor? Votei a favor pelo explanamento que os ilustres secretários estiveram aqui e criaram uma sensibilidade muito grande que, se nós não aprovássemos aquele projeto, nós estaríamos comprometendo o salário dos servidores, o salário dos funcionários. Então, quem que não vai se comover a isso, independente de você estar certo ou estar errado? Votei sim, viu, vereador Marcos Xavier? Votei a favor, mas eu confesso para o senhor que, como sempre, como tudo que vem em caráter de regime emergencial aqui, a gente acaba votando com insegurança. E muitas das vezes as medidas não são assertivas. Agora compete aí à Justiça, compete aqui a essa CP, que eu acho tudo, mais uma vez, volto a frisar, muito precoce para se criar isso. Nós estamos falando de um futuro da vida de um vereador. Eu não gostaria jamais, vereadora Érica, de participar de um processo como esse, de cassação. Acho que não compete a nós caçarmos um colega. Compete a nós fazermos a fiscalização, corrigi-lo, conversar, mas chegar simplesmente na frente de todos aqui e fazer uma espécie de um júri popular, eu sinto muito. Eu não vou querer ter essa responsabilidade em minhas mãos. Por isso que eu já assumo antecipadamente que eu acho que o meio não é esse. Acho que existiriam outros trâmites antes de se abrir essa CP. Eu acho que eu vou encerrar minha fala. Talvez eu tenha me omitido em algumas das lembranças aqui, mas eu reafirmo isso para o senhor, vereador Cleiton. Acredite na justiça. A justiça é clara para todos. Eu acho que se tem justiça, o que eu acho bonito na advocacia, doutora Carolina Pontes, é a forma interpretativa como você pode dar para as leis, para as sentenças. Acho bacana isso. Então, vereador Cleiton, acho que tem isso, acho que tem muito de interpretação realmente. Mas se analisarmos com um sentimento independente de política, com um sentimento de justiça, Marcelo Rossi, eu acredito que tem justiça nisso daqui. Eu não vejo nada para condená-lo nesse sentido. E também não quero participar não me ausentando, vou estar aqui presente, do início ao fim, mas não da forma como foi gerada todo esse cenário aqui, né, com respeito a tudo e a todos, mas eu acho que houve um pouco de precipitação por parte até de nós aqui, em talvez não absorvermos, talvez não digerirmos melhor essa ideia. Tá certo? Senhor presidente, obrigado. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, uma noite que não gostaria realmente de estar na Câmara, mas quando nos colocamos a favor da eleição e nos candidatamos, temos as partes ruins também. Vereador Cleiton, há pouco, disse, tanto nesse plenário quanto ali atrás, que não gostaria de ter envolvido os vereadores. Certo, vereador Cleiton, não era a intenção. Quando todos aqui conhecem o vereador Cleiton e sabem o quanto ele é aguerrido, extremamente perspicaz, até vendo se entrou ou não na Câmara. De quem é, realmente eu não sei nem quem é. Mas, com toda essa perspicácia, vereador Cleiton, quando o senhor vai até o Ministério Público falando dessa casa, com improbidade, pedindo improbidade administrativa, o senhor com certeza, e tem acho que no texto, tem até pedaços. Talvez, então, o senhor não tenha visto aqui, na lei 8429, o artigo 2º, que reputa-se agente público aquele que o senhor pede que seja foco de improbidade administrativa,
Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Então, quando o senhor usa o termo, o senhor está falando de nós? Sim, senhor. E tenho certeza que isso não passou desapercebido para o senhor. Entre o falar, o pensar, eu acho que existem vários filtros. Se o senhor tivesse simplesmente falado, é um ato que sai. Mas tenho certeza que, como todos os vereadores aqui nessa casa, quando vamos fazer algo, pensamos, temos uma ideia, pensamos, passamos para o papel, e nesse caso, com assessoria jurídica, com certeza, e segundo informações, não entendo da área jurídica, não seria nem o lugar para buscar a ADIM que o senhor fala que necessita. Fui relatora na CCJR desse projeto quando por lá passou. Mas mais ainda, vereador Cleiton, na minha colocação aqui, e aqui não estou discutindo o pedido da CP de uma outra forma, é que funcionários dessa casa, não só vereadores, não só nós, vereadores, que todos tivemos votos e todos trabalhamos, mas funcionários dessa casa podem sofrer as consequências. Esse é um grande problema. Não se limita apenas à disputa política. Há funcionários desta casa que poderão ser atingidos. E de maneira grave. Não desejo a nenhum de nós pares que sejamos caçados, que sejamos condenados por improbidade administrativa. Mas aqui defendo os funcionários dessa casa também. Aquele mesmo que a gente busca para ajudar nos nossos projetos. E não sei mais até onde vem essa avalanche. Então, vereador Cleiton, nós estamos num trabalho sério. Não se pode ter uma atitude, como o senhor disse, não pensei nisso, indo levando ao Ministério Público algo que o senhor suspeita que esteja errado. Eu não acho. Porque quando mudamos aquela lei, mudamos uma lei que vai vigorar hoje, o ano que vem, daqui 10 anos, até que ela seja mudada. Como vou saber se existe uma dívida? Quando eu for usar, daqui 9 anos, tem que ter um impacto. Eu não vou prever futuro. Quando do ato em si, precisa talvez do impacto, mas no ato de mudar uma lei, que há de vigorar, até que seja reformada, não precisa de impacto. Esse é meu posicionamento, por isso votei favorável à lei. A minha colocação é aqui. Existem funcionários nessa casa, funcionários de carreira, e precisamos ficar preocupados com eles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores e vereadoras. Alguém mais para discutir? Manifesto interesse. Com a palavra, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente em exercício, vereador Mirdo Lanche, nobres pares, público que nos acompanha. Tentarei colocar de forma cautelosa e clara, abordando alguns pontos que aqui já foram trazidos. Mas preciso registrar que a vereadora Érica Tanque foi cirúrgica em suas colocações. De uma forma que eu, com o conhecimento jurídico militante na área de direito público, não faria com tanta precisão, principalmente na definição de agente público que é mencionado de forma textual na denúncia levada pelo vereador. E muito bem colocada a questão da perspicácia do vereador Cleiton Silva, que nós sabemos é dotado de bastante inteligência. Inclusive, um vereador que se destaca em virtude do seu posicionamento. E por essa razão,
consigo entender por que não se atentou a um ponto crucial que englobaria, sim, todas essas pessoas que a vereadora Érica já citou. Entendi perfeitamente as colocações do vereador Dr. Marcelo Rossi, respeito todos os colegas dessa casa, mas tenho uma admiração pela sua conduta em especial. Temos divergências de opiniões. Entendo essa preocupação do vereador aqui trazida, mas há de se registrar que nós não estamos aqui votando para caçar o vereador Cleiton. A abertura, e o vereador Dr. Marcelo Rossi coloca, inclusive, que há de se discutir e há de se esclarecer alguns pontos. E eu acho que uma abertura de CP vai permitir e vai possibilitar que o vereador Cleiton Silva esclareça todos esses pontos, dando lisura, dando possibilidade da ampla defesa e do contraditório, para que ele possa mostrar que, de fato, a denúncia levada ao Ministério Público não tinha o condão, como ele diz, de expor esta casa e os seus pares a uma situação vexatória e constrangedora. Eu acho que é aí que o vereador Cleiton Silva terá a oportunidade de mostrar que a sua atitude foi em descompasso com sua intenção, como ele assim diz. Outro ponto aqui levantado foi a questão de que a denúncia é apresentada aqui nesta casa por um servidor comissionado. Eu preciso registrar que, se houver algum tipo de questão política, eu não fui participado em nenhum momento. Executivo não me procurou, servidor não me procurou, eu nem da base me coloco mais. Inclusive, registro da jornalista Nani Camargo na sua coluna no final de semana. Então, não tem ligação e ingerência do executivo o fato do denunciante a esta casa, daquele que faz o pedido da CP, ser comissionado. Ele pode ser ou pode não ser, e aqui é um devaneio, é um achismo da minha parte. Acho que, enquanto servidor, vendo instituições sendo colocadas em circunstância vexatória ou constrangedora, pode lá ter apresentado esse pedido e essa denúncia. O vereador Dr. Marcelo Rossi foi buscar essa questão de decoro parlamentar. Vereador Dr. Marcelo, fique tranquilo que o senhor não é o único que tem essa dificuldade de conceituar. Os maiores juristas do país até hoje não conseguiram conceituar o que é uma quebra de decoro, necessariamente. Por quê? É uma linha muito tênue. É subjetivo, sim. Mas uma palavra que o senhor colocou, que a sua assessoria bem colocou, é a questão da honra. E aqui, eu, Carolina Pontes, enquanto parlamentar, dentro do meu livre convencimento de voto, posso até não estar me sentindo maculada. Mas eu acho que a nossa casa, sim, está sendo colocada em uma situação que a sua honra, de uma forma até subjetiva, porque nós estamos falando de algo, de um órgão público, uma casa pública, uma casa de leis, eu entendo que sim, que ela está sendo maculada. Porque a partir do momento, eu li, reli, por diversas vezes a denúncia levada pelo vereador Cleiton Silva ao Ministério Público. Uma peça muito bem elaborada, por sinal, tecnicamente. Que o caminho, na minha concepção, poderia ser outro. Se a intenção fosse, de fato, atacar a lei. O vereador Cleiton Silva menciona aqui que a vereadora Constância Félix, que o vereador José Roberto Bernardo, que ambos já se fizeram a utilização do Ministério Público. E todos nós podemos e devemos fazer. Só que,
Qual é o objeto que está sendo levado ao Ministério Público? O vereador José Roberto conseguiu, inclusive, uma condenação do ex-prefeito, Paulo Radiche, atacando uma lei que foi proposta pelo Executivo. Ele atacou a lei. Vereadora Constância Félix, que tem um posicionamento divergente do vereador José Roberto, já levou diversas circunstâncias ao Ministério Público. Agora, levar a tramitação, apontar irregularidades desta casa, da Câmara Municipal de Limeira, eu posso falar aqui por mim, Carolina Pontes, eu estou convicta do meu voto. Eu me utilizei do livre convencimento do meu voto. Mas a partir do momento que um vereador coloca que a tramitação é irregular nessa casa legislativa, não. Não. Eu posso não concordar com o regime de urgência especial, isso é um ponto, mas ele é regimental. Falar que os nossos assessores, os nossos consultores, procuradores, servidores públicos pecaram na tramitação, e isso está textual. Está colocado de forma textual. Eu li e reli várias vezes essa petição. E não me sinto feliz, viu, vereador Dr. Marcelo Rossi? Não me sinto feliz, porque não existe felicidade para um parlamentar para votar a abertura de qualquer procedimento que coloque em tela uma conduta de um outro parlamentar. E por essa razão também, acho que o vereador Cleiton Silva tinha de ter a preocupação da forma de levar ao Ministério Público, porque ele está levando todo mundo. Ele está levando os vereadores, ele está levando os servidores, ele está levando simplesmente os agentes públicos. Todos eles, na mesma vala, da mesma forma. Ah, mas nós não fomos citados ainda. Lógico, ainda não. Porque há obediência em um processo. Primeiro é um pedido de informação. Eu falo que é muito triste, porque eu já fui representada nessa casa em um ano 2 vezes. Por colegas. E sim, preciso registrar que o vereador Cleiton Silva, na condição de corregedor, vice-corregedor, operou de forma muito ética. E é assim que nós faremos, se aberta for a comissão processante. Vamos agir com a mesma ética que o vereador agiu comigo. Vamos agir com ética para dar a ampla defesa e o contraditório para que o vereador possa esclarecer todas as lacunas, todos os pontos. Agora, que a Câmara Municipal, eu não falo vereador aqui, hein? Não estou personificando nenhum vereador. Que a Câmara Municipal, a tramitação da nossa Câmara, da nossa Casa de Leis, foi levada ao Ministério Público, isso ela foi. Isso o senhor não pode negar, está escrito textualmente. Ainda que não seja na intenção de entregar cabeça de colega ou coisa nesse sentido. A tramitação é citada como irregular. É citada como irregular. E se o senhor coloca que o denunciante, ao trazer os pontos aqui nessa casa, acaba se excedendo no palavreado, o senhor também, quando levou ao Ministério Público, se excede. Quando coloca a questão da nossa tramitação e dos procedimentos irregulares, porque não tem. Não tem. Sabemos que não tem. Então, do meu ponto, finalizando, a possibilidade, a abertura de uma CP é a possibilidade de todos os fatos serem esclarecidos e os pontos serem colocados nos is. Obrigada, presidente. Senhor presidente, existe matéria para ser lida. Eu quero discutir, presidente. Vereador Marco Xavier, primeiro nós vamos ler a matéria. Sim, senhor. E logo passo para o senhor. Ou não, vereador? Ofício número 75/2019. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar.
Senhor presidente, a matéria será lida oportunamente em razão que não é momento para interromper as discussões do tema em face. Ok, vereador, para a questão de ordem, quer discutir? Sim, Vereador presidente. Marcos Xavier. Presidente, vereadores, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Vereador Cleiton, quero dizer para o senhor que quando recebi a notícia do fato, da denúncia, quando chegou aqui na Câmara, pedindo esclarecimentos, fiquei um pouco pensativo. Por quê? Mesmo ter votado diferente, votado contra um projeto do IPML, eu acredito que essa casa, acredito não, eu tenho certeza que essa casa é soberana pelos seus atos. Aqui, nós podemos votar contra ou a favor. Haja o entendimento de cada pessoa. E esse entendimento pode ser coletivo ou individual. Então, quando Vossa Senhoria vá ao Ministério Público e faz uma denúncia, eu quero acreditar aqui que não houve a intenção de Vossa Senhoria de prejudicar nenhum vereador, seja ele que votou contra ou a favor. Por quê? Se você quer esclarecimento dos vereadores, quer que os vereadores se justifiquem a cada votação, me atinge também, porque eu perco o poder de decisão. Mas, vereador, eu vou usar até o termo que foi usado hoje na rádio. O senhor deu uma canelada no sentido dos termos que o senhor usou na denúncia. E nós conversamos e discutimos ali, eu tenho certeza que não houve a intenção de prejudicar essa Câmara e esses vereadores. Mas num jogo de futebol, o juiz te daria uma falta, te repreenderia, talvez até um cartão amarelo, mas não te daria um cartão vermelho. O juiz ia conversar com Vossa Senhoria, porque aquela canelada não foi intencional, e foi assim nas suas palavras, e tem assim no seu debate. Então eu quero trazer a questão do jogo de futebol para a Câmara de Vereadores. Poderia ser aberto através da corregedoria. O senhor ia ter todas as condições de justificar, de explicar, e se assim, esta Câmara, mesmo entender que o senhor teve a intenção de prejudicar ou de tirar o poder de cada vereador, poderíamos passar para o próximo passo, cartão amarelo. Mas nessa denúncia, onde o cidadão, que tem todo o seu direito, ele é votante, mesmo sendo um servidor que foi contratado no último dia 9 de fevereiro, se eu não me engano, apenas há uma semana na prefeitura e já fez uma denúncia, é regimental, ele pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Esse cidadão, ele pede uma abertura de comissão processante, ele pede o afastamento do senhor e a cassação. Porque o vereador Cleiton Silva usou dos trâmites legais do vereador ir à promotoria, fazer uma denúncia, e aí a discussão nossa teve a intenção de prejudicar os vereadores que votaram a favor. Devemos rever os nossos posicionamentos,
Devemos tratar aqui as pessoas com a possibilidade de se justificar. E para isso, eu peço até aqueles vereadores que se sentiram ofendidos, porque os vereadores têm o direito de se sentir ofendidos. Os vereadores estão aqui discutindo e trabalhando incansavelmente para que represente na corregedoria e para que o senhor possa justificar, esclarecer todos os fatos desse mal-entendido. Mas não podemos abrir uma comissão processante, afastá-lo e até caçá-lo, como pede aqui o denunciante, dessa maneira, vereador. Eu tenho certeza que os vereadores aqui terão a consciência, serão criteriosos nesse sentido, para que o vereador não saia também prejudicado. E que o Ministério Público, com certeza, vá fazer o seu trabalho e vai apontar ou não, falhas ou não, da aprovação desse projeto. E digo, nem é um projeto ruim assim, vereador. Porém, a questão da urgência especial, que muitas vezes é utilizada nessa casa, nos deixa muito na dúvida em votar. E, às vezes, votamos contrários aos projetos do Executivo em função da sua urgência especial, que se tramitasse pelos meios normais, através das suas comissões, com os pareceres jurídicos, poderíamos ter votado favorável a esse projeto. Porém, através da urgência especial, deu a condição para que o vereador questionasse a lei no Ministério Público. E assim o Ministério Público tem agido. E nós estamos aqui discutindo um pedido de abertura de comissão processante para o vereador Cleito. O vereador Cleito foi eleito democraticamente e quer permanecer nessa casa democraticamente, como qualquer vereador aqui, que amanhã depois pode ser também um pedido de abertura à comissão processante. Porque o decoro parlamentar, doutor Marcelo Rossi, ele é amplo, muito amplo. Podemos discutir através do corregedor, se ele infringiu o decoro parlamentar ou não. E caso infringiu, podemos passar para uma nova etapa de investigação. É isso que eu peço para os vereadores. E aqui fica o aprendizado para o vereador Cleito. Não só para o vereador Cleito, mas para todos nós. Os nossos trabalhos têm que ser muito mais cautelosos do que Vossa Senhoria fez. Quero aqui adiantar que eu sou contra a abertura da comissão processante. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Gostaria. A palavra a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, estou com 9 minutos e 9 e 27, é isso? Mas, enfim, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores que estão aqui, senhor presidente, a todas as pessoas que fazem parte desse auditório. Devo dizer que deixei para o final a minha palavra, porque eu realmente inicialmente não iria nem falar nada. E não preciso explicar muito, que acho que vocês devem estar sentindo, né? Devem saber o que passa numa cabeça da Constância, mulher do Silvio Félix. Né? Então, esse momento, para mim, vereador Cleito, é um momento onde veio, sentadinha ali, veio muitas coisas na minha mente.
Aquela história toda, ela passou todinha na minha mente agora, né? E eu vim aqui, realmente, para enriquecer a sua fala. O que eu percebo é que, da forma como muitas vezes tem acontecido nessa casa, a gente fica preocupado da forma como foi feita essa denúncia, de onde partiu essa denúncia. E votei junto na época nesse projeto, e todos os vereadores aqui, todos te conhecem, todos sabem do seu empenho, sabe do seu jeito de falar. Até nós dois conversamos de vez em quando, né? Os dois atrapalhados, né? Porque a gente não tem papa na língua, a gente fala depois fica, ai meu Deus, né? Não é assim? Né? Porque às vezes a gente quer falar alguma coisa e às vezes a gente não consegue passar exatamente o que a gente quer falar. Então, de repente, a forma como foi colocada talvez não fosse no modelo, né? Jurídico, né? Como se diz muito aqui nessa casa. Mas uma coisa que eu entrei na internet agora há pouco, e eu achei interessante, até uma colocação aqui. Eu gostaria que todos os vereadores pensassem bem nessa votação. Por quê? Tudo bem que aqui é uma casa política, mas hoje você está de um lado, só que amanhã você pode estar do outro. E da forma como está sendo feito, da forma como foi colocado, você já foi julgado. Você já foi julgado, tá? Então, me parece até um pouco... qualquer cidadão tem o direito de denunciar. Qualquer cidadão pode fazer isso. Mas eu acho que... Cheguei a pensar ali agora há pouco, será que não seria, senhor presidente, interessante até de repente investigar essa pessoa? Né? Não sei. Quem é essa pessoa? Eu nunca vi falar dessa pessoa nunca vi aqui na Câmara Municipal, e primeiro que eu não dei nenhuma procuração para ele falar em meu nome. Da forma que você colocou aqui, diz que ele está falando em nome dos vereadores. Então, já vou dizer para ele que eu não assinei nenhuma procuração, ele não está falando em meu nome. Primeiro, isso. Tá? Então, eu acho que aqui a gente tem que deixar as diferenças de lado. É uma casa de leis onde as pessoas têm posicionamentos diferentes, né? Tem diferenças, tem pluralidades, quer dizer, enfim, são pessoas que lidam... eu fui conhecer mesmo os vereadores aqui, eu ainda falei outro dia para o Brito, a gente quer conhecer as pessoas, vem aqui na Câmara Municipal, porque aqui realmente a gente conhece. Porque isso aqui, para vocês que olham daí, pensa que isso aqui, para nós, a gente fica distante um do outro. A gente se encontra o dia inteiro, é comissão, todo mundo sabe o que todo mundo pensa, todo mundo sabe, numa votação, o que realmente a pessoa às vezes queria votar. A gente sabe tudo aqui dentro, porque é uma convivência muito constante e é uma casa onde a gente tem uma amizade muito grande. Eu não tenho diferença com nenhum vereador aqui. Então, eu realmente gostaria que cada vereador pensasse bem no que você vai votar hoje. Pensasse muito bem no que você está votando hoje. Porque o Cleito demonstrou o tempo todo o trabalho sério que ele faz. Pode ter errado, talvez, numa palavra, mas quem sou eu? Tem o Ministério Público, essa casa tem aqui formas de estar fiscalizando, a própria casa pode fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que perdoar. Muitas vezes, a gente entende a forma que a pessoa colocou. Juridicamente, pode ser da forma como teria que ser, mas espera um pouco, ele já se expôs aqui. E está claro, gente, que a gente tem que estar muito atento a tudo o que acontece, principalmente na política. E quando se fala de um comissionado, qualquer pessoa tem direito de vir aqui denunciar. Agora, o que me estranha foi a forma, o linguajar dessa pessoa, a forma que ele colocou ali, né? Sabe, dá uma conotação meio esquisita, né? Não estou aqui, né, julgando essa pessoa, porque eu realmente não tenho esse poder, mas, enfim, é uma pessoa que realmente fez, da forma que foi feito, fez a gente pensar nisso. Então, muito recente, às vezes quer mostrar serviço, enfim, e da forma que foi feita. E quero dizer novamente, ele não está me representando. Se está representando os outros vereadores, a mim não, porque realmente o meu voto é que você continue nessa casa, fazendo o trabalho que você faz e levando a sério o que você sempre fez. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais algum vereador? Não havendo, os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Passaremos agora à votação da abertura da CP. E a votação está... Questão de ordem. Quem votar sim, votará para a abertura da CP e devido ao afastamento do vereador Cleito por 90 dias. E quem votar não, votará contra a CP. Lembrando... Presidente, questão de ordem, presidente. Pois não. Presidente, salvo engano, nós devemos votar primeiro a instituição da comissão processante e posterior, após o sorteio dos membros da comissão, é que se vota o afastamento, se houver o pedido de afastamento no requerimento. Então, primeiramente, vamos votar a instauração da comissão processante, que necessita de 14 votos favoráveis. Quem votar sim, vota para a instauração da comissão processante. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Eu voto? Quero fazer essa pergunta se eu voto ou não. Acredito que eu não posso votar. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Está reaberta, segundo o artigo 366 do regimento interno. O senhor vota, eu também voto, porque o senhor não é o denunciante do senhor mesmo, e nem que eu sou o denunciante. Então, é os votos dos 21 vereadores. O painel está aberto para votação, lembrando que quem vota sim, vota para a instauração da CP, e quem vota não, vota contrário à instauração da CP, necessitando de 14 votos para a instauração da CP. A votação está encerrada. A CP contra o vereador Cleiton Silva foi instaurada por 15 votos favoráveis, 6 votos contrários. Agora, partindo para a votação do afastamento do vereador Cleiton por 90 dias. Lembrando quem vota. Então, antes da votação, está em discussão o afastamento do vereador Cleiton Silva Questão de ordem, senhor presidente. pelos vereadores. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Eu gostaria de saber quem que apresentou o pedido de afastamento, que, segundo o nosso regimento, precisa ser chancelado por um vereador, o pedido de afastamento. Senhor presidente, não há nenhuma chancela, pelo menos no pedido aqui do denunciante, nenhuma chancela de nenhum vereador. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. A sessão está reaberta. Senhor vereador, segundo o artigo 366, inciso 2º, se o denunciante for vereador, não poderá participar sob pena de nulidade, como o denunciante não foi vereador, da deliberação em plenário sobre o recebimento da denúncia, dos atos processuais e do julgamento do acusado. Caso em que o vereador impedido será substituído pelo respectivo suplente, o qual não poderá integrar a comissão processante. E de acordo com o... Um minuto só. Então, como no artigo 367 diz que o prazo máximo
do funcionamento da CPI é de 90 dias a contar do recebimento da denúncia, o senhor também fica impedido por 90 dias, de acordo com o artigo 366. Questão de ordem, senhor presidente. O artigo 366 se refere a processo de cassação. Então, esse já é um processo de cassação. Quero que fique bem citado isso, que conste isso em plenário, que o 366 diz o seguinte, senhor presidente. Na hipótese prevista no artigo o seu anterior, pedido de... foi indeferido? Não, seu pedido de questão de ordem, ele não vai ser indeferido, não. Nesse momento, eu passo para a ordem do dia o seu pedido de Maravilha. questão de ordem e também para a gente votar a discussão da comissão processante. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. E o afastamento, desculpe, senhor vereador. Obrigado, vereador Anderson. Existe matéria para ser lida. A matéria a ser lida... Pois não, vereador. Ofício número 75, do senhor prefeito Mário Botion, que encaminha projeto de lei complementar número 1/2019, que dispõe sobre a Zona de Intervenção Estratégica ZIE 4 e Rua Carlos Gomes e da outras providências. As comissões. Ofício número 46/2019, que encaminha projeto de lei 26, de 31 de janeiro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com o Ministério da Defesa do Exército Brasileiro por intermédio do Comando da 2ª Região Militar, objetivando o funcionamento da 20ª Delegacia de Serviço Militar e da 92ª Junta de Serviço Militar no município de Limeira, incluindo o aluguel de residência para o delegado da 20ª Delegacia de Serviço Militar e instrutores do Tiro de Guerra 02020, bem como a cessão de 5 servidores públicos municipais. As comissões. Ofício número 64/2019, que encaminha projeto de lei complementar 2, de 14 de fevereiro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante venda, imóvel de propriedade do município por meio de procedimentos licitatórios, conforme especifica. As comissões. Ofício número 65/2019, que encaminha projeto de lei número 27, de 14 de fevereiro de 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Centro de Promoção Social Municipal, CEPROSOM, a repassar recursos financeiros a título de subvenção social às entidades beneficiárias, incluindo-as na relação de subvenção, auxílio ou contribuições da Lei Municipal 6.151, de 21 de 12 de 2018, para os fins que especifica. As comissões. Emenda ao substitutivo número 26 ao projeto de lei 188, que dispõe sobre a responsabilidade de proteção dos animais no município de Limeira e da outras providências. Autoria, José Roberto Bernardo. As comissões. Emenda número 5. Esse item prejudica, essa emenda prejudica o item primeiro da pauta. Emenda número 5 ao projeto de lei 21/2017. Modifica o artigo 1º do projeto de lei 21/2017, que dispõe sobre a disponibilização de informações através de quadros de aviso na rede municipal de saúde, informações acerca dos servidores de nível superior com registro na categoria. Autoria, vereador Estevão Nogueira. As comissões. Subemenda número 1 à emenda número 72 ao projeto de lei complementar 16/2018, que modifica a redação do inciso 7º do artigo 4º do projeto proposto pela emenda número 72 do projeto de lei complementar 16/18. Autoria Estevão Nogueira. As comissões. Autoria vereador Estevão Nogueira e vereadora Mayra Costa. As comissões. Subemenda número 1 à emenda número 73 do projeto de lei complementar 16/18. Assunto: modifica a redação do parágrafo 2º do artigo 5º proposto pela emenda 173 ao projeto de lei complementar 16/18. Autoria: Estevão Nogueira e Mayra Costa. As comissões.
Em razão que nessa sessão ainda temos que apreciar a CPI, eu vou encaminhar para a ordem do dia para que nós possamos deliberar na ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. 10 segundos. 10 segundos. Em razão dos trabalhos que está sendo efetuado nesta noite, faltou tempo para que nós pudéssemos aprovar moções, principalmente moções de pesar, que são as primeiras a serem aprovadas. Quero pedir perdão em meu nome, em nome da Câmara, aos familiares, à dona Ieda, aos familiares e ao pessoal do Rotary Club que se encontram presentes, que estaria acompanhando, né, juntamente com a gente, esse sofrimento que o Reinaldo Herbert faleceu nessa semana. Então, quero pedir perdão em meu nome, em nome da Câmara Municipal. Na próxima segunda-feira estaremos lendo a moção e aprovando, com certeza, essa moção de pesar e o sentimento de toda a cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu declaro encerrado o expediente e declaro intervalo regimental de 30 minutos e peço para o cerimonial preparar para a entrega da diploma de gratidão da cidade de Limeira para o Campielli. A sessão está encerrada.